Olá, meus queridos alunos do curso Bacharel em Teologia. Tudo bem com vocês? Quero saudá-los com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom! É uma alegria iniciarmos mais uma aula do módulo hebraico bíblico. Hoje, nossa aula é de número 13, onde falaremos dos pronomes interrogativos e o relativo. Vou expandir a tela aqui para vocês, para que a gente, então, possa ver estes pronomes, os pronomes interrogativos e o relativo. Expandindo tudo. Opa! Muito bem. Vamos lá, então. Pronomes interrogativos e o relativo. Aprenderemos nesse módulo os pronomes interrogativos. E quais são eles? Quem, que e qual. E o pronome relativo, que, ok? Então, os interrogativos, quem, que e qual. E o pronome relativo, que. Vamos, então, visualizar cada um deles aí. O primeiro pronome interrogativo a estudarmos é muito simples e tem só uma forma. Significa quem, ok? Então, veja, mi, né? Mi, meio com som anasalado, né? Mi, significa quem. Se desejar escrever quem é o pai, deve ser feito da seguinte forma. Então, você vai colocar aí antes, né, o pronome interrogativo e depois você vai colocar aí o substantivo, ok? Então, eu quero escrever quem é o pai, é dessa maneira que eu escrevo. Escrevo primeiro o pronome interrogativo. Veja aí outros exemplos de uso. E aí está escrito de quem ou para quem é este cão. De quem, né, ou para quem é este cão. Veja, então, o uso do pronome interrogativo, o pronome quem, tá? Que pode ser escrito da forma de quem ou para quem, ok? Veja aí, quem é este? Vale lembrar que nós colocamos primeiro o pronome interrogativo e depois nós colocamos, no caso, o substantivo, ok? Então, veja, como nós vimos aí, quem é o pai. Primeiro, então, na escrita, nós colocamos o pronome quem, ok? Visualizou? Memorizou como é que se escreve? Ok. O segundo pronome interrogativo a estudarmos aqui é o pronome que, ok? Veja, então, a escrita do pronome que. Vamos voltar aqui, olha só. Pronome quem e veja a escrita do pronome que. Esse pronome muda sua vogal de acordo com a palavra que o segue. Em alguns casos, ele é ligado à palavra seguinte por um maguefe, né? Um maguefe é um hífen, né? Um traço, como acontece quando precede outros pronomes. Então, ele pode ser ligado aí por um maguefe, ok? Na sua forma normal, ele leva um dagesh. Lembra o dagesh? É um ponto, né? Na letra seguinte. O dagesh é aquele pontinho, né? Que nós colocamos na letra, ok? Veja só, por exemplo, quem é este? Quem é este? Como aqui, da mesma maneira, né, que o pronome quem, aqui nós temos que é este, que é este. Então, veja que ele vem antes, ok? Da palavra que se segue. Pode ser usado também como uma conjunção exclamativa quão. Olha só como fica. Quão bom é esse dia, né? Quão bom é esse dia. Então, ele pode ser usado também como uma conjunção exclamativa. Vejamos as formas que muda de acordo com as letras que se seguem. Então, vamos ver cada uma dessas formas. Então, veja, a forma normal, antes de consoantes comuns, levando o dagesh à letra. Então, veja, que é este? Então, nós temos aí o dagesh, tá? Observe aí o dagesh aparecendo, né? E esse dagesh vai à letra seguinte. Olha a outra. Antes, aí nós temos de ri e ret, não se usa o dagesh na letra seguinte. Então, veja, antes de ri e ret, não se usa o dagesh na letra seguinte. Veja, por exemplo, o que é isto, né? Então, nesse caso, antes de ri e ret, não se usa o dagesh na letra seguinte. Se nós tivermos também antes de aleph e dalet, e às vezes também antes de tzad, nós podemos colocar aí
a forma normal, como ela aparece, ok? Veja, por exemplo, que vês tu? Antes de Aleph, antes de Dalet e antes de Tzad, ok? Então, veja, que vês tu? É assim que se escreve, veja aí os exemplos da forma de escrita, ok? Então, é colocado o pronome antes aí, né? O pronome que, antes de Aleph, antes também de Dalet, e às vezes antes de Tzad. Antes de consoantes guturais, com a vogal Kametz Gadol. Lembra da vogal Kametz Gadol, tá? Que tem som de A. Então, que fizeste? Que fizeste? É colocado, então, desta forma. Então, veja como o que ele varia, tá? Então, ele tem uma variação, tá? Ele leva um dagesh na forma comum. Antes de re e ret, não usa o dagesh. Veja aí como que aparece o que na forma antes do re e do ret. Veja de antes de Aleph, antes de Dalet e antes de Tzad, onde ele está aparecendo aí também, a forma onde aparece o pronome interrogativo que. E antes de consoantes guturais, tá? Com a vogal Kametz Gadol. Tá? Veja como ele aparece aí. Então, nós temos as 4 formas, né, de como se aparece o pronome que, o pronome interrogativo que. O último pronome interrogativo é o qual, ok? O último pronome interrogativo aí que nós temos é o qual. Ele é formado da união da palavra onde, mais o pronome demonstrativo este, tá? Então, nós temos onde unido com este. Veja como se escreve onde e veja como se escreve este. E assim nós temos o qual, ok? Primeiro colocamos onde, depois nós colocamos este, ok? E nós temos aí a ligação, tá? Onde com este, ok? E aí, da junção de onde com este, nós temos o qual. Onde é que nós usamos? Qual a cidade? Qual a cidade? Então, nós usamos aí o pronome interrogativo qual. Veja que qual vem antes da cidade, ok? Então, nós escrevemos antes o pronome interrogativo e depois nós escrevemos a palavra cidade, ok? Pronome relativo. O que é o pronome relativo? Estudaremos agora o pronome relativo, que é traduzido por que, quem, qual, dependendo do caso. E olha como se usa, tá? Veja aí a aparição do pronome relativo. O homem que é o pai, o homem que é pai. Veja que ele está aí no meio da frase. Está aparecendo no meio da frase o pronome de relativo. Que o homem que é pai. Veja essa frase agora. O livro onde o menino escreve é muito grande. O livro onde o menino escreve é muito grande. E esse pronome, então, queridos, ele só tem uma forma. É o pronome relativo, tá? E veja, que, quem e qual, ok? Ele aparece dessa única forma. Combinado? Bom, aqui tem algumas palavras, queridos, que é bom que vocês memorizem a escrita. Como já disse a vocês em aulas passadas, já já nós vamos começar a ler, ou pelo menos tentar, não é mesmo? A ler as palavras no hebraico. Então, é importante que vocês memorizem a escrita destas palavras. Veja aí as palavras como árvore, livro, lendo, vendo, falou, nele, lugar, menina, comendo, José está lendo, sobre, nela, muito e fazendo, né? E aí, nós formamos frases com os verbos. E aí, queridos, nós podemos colocar o pronome pessoal, o substantivo e depois do verbo. Então, olha só a formação de uma frase aí. Eu estou lendo um livro, ou eu leio um livro, né? Nós fazemos aí da seguinte forma. Formando as frases com verbos, nós colocamos o pronome pessoal ou o substantivo e depois o verbo. E aí nós temos a formação da palavra. Nos exercícios, queridos, que aparece aula após aula, vocês vão ver que todos os exercícios são bem fáceis.
Basta você ir completando e crescendo aí no seu conhecimento. Como já disse em aulas anteriores, não é intuito, nas aulas que temos, nos tornarmos experts em hebraico. É importante que nós tenhamos noção de hebraico e principalmente aí uma noção gramatical, né? Para que a gente tenha uma boa compreensão da Bíblia, que é o livro que nós estudamos no campo da teologia. Tá legal? Então, por hoje é só. Aguardo vocês na próxima aula. E aula após aula, queridos, nós vamos crescendo em conhecimento e aprendendo um pouquinho mais. Hoje nós vimos aí os pronomes interrogativos, ok? Na aula passada, nós vimos os pronomes demonstrativos. E assim nós vamos ampliando o nosso conhecimento. Até a próxima, então, e faça os exercícios, tá bem? Tchau, tchau.